estúdio cheio. Temos o Pedro Durante de volta e também o Caetano Mancini, da Tempo OK aqui conosco. Tudo bom, Caetano? Que bom te ter aqui presencialmente. Tudo bem, Carol, Pedro. Bom dia. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Bom dia, Caetano. Vamos lá. O Caetano está aqui conosco para falar sobre o que aconteceu no centro-sul do país. Tivemos um ciclone extratropical passando pela Argentina, Uruguai, influenciando o tempo em todo o centro-sul do Brasil. Tivemos temporais com fortes rajadas de vento, inclusive, Caetano, já trazendo aqui as imagens para a gente explicar o que aconteceu de fato. Temos os registros do Rio Grande do Sul. Olha só o que o vento provocou por lá. Tivemos registro, inclusive, de mais de 500 mil de casas sem energia elétrica, árvores caíram, casas destelhadas, estruturas que vieram abaixo por conta da força do vento. Caetano, traz pra gente o que aconteceu de fato, quais foram as condições meteorológicas que favoreceram a ocorrência desse ciclone extratropical. Carol, essa chuva ela está associada principalmente à ocorrência desse ciclone muito próximo ali da costa da região sul do Brasil. Isso contribuiu para toda essa ocorrência desses ventos um pouco mais intensos, principalmente porque a gente teve a passagem dessa frente fria associada ao ciclone. Então tudo isso fez com que a gente tivesse esse potencial para essas chuvas em torno com volumes excessivos e também esses ventos aí em torno de 100 km por hora pontualmente. Um ciclone que passou muito rápido, provocando principalmente esse impacto de vento no Rio Grande do Sul e parte ali também do Paraná, com diversas tempestades também. E isso, a tendência é que esse ciclone se desloque agora pelo Rio de Janeiro, se deslocou pela madrugada ali, provocando essas chuvas, mais instabilidades, e a tendência é que para o final de semana a gente tenha chuva volumosa também em Minas Gerais e no Espírito Santo. Ciclone extratropical. O quão comum é a ocorrência desse tipo de fenômeno nessa época do ano, Caetano? Existem três tipos de ciclone, né? Tropical, extratropical e os subtropicais. Os ciclones extratropicais são muito comuns aqui na América do Sul. Então, basicamente, a gente tem toda semana, toda frente fria, né? Agora você pode falar que ciclone extratropical é uma frente fria, porque basicamente eles são fenômenos conectados. Então, toda vez que tem uma frente fria, você tem um ciclone extratropical associado que avança junto com essa frente fria. Então, é muito comum, muito frequente, ao longo do ano inteiro, a gente ter ciclones extratropicais atuando na América do Sul. Caetano, eu já vou passar a palavra para o Pedro, mas só para deixar aqui o registro, para você explicar para a gente a questão das rajadas de vento. Elas chegaram a quantos quilômetros por hora? Qual foi o principal destaque das últimas horas na região sul do Brasil? A gente teve rajadas de vento superiores em alguns lugares a 100 km por hora. Isso acontece porque a condição inicial era de temperaturas muito elevadas. Então, quando você tem essa temperatura elevada antes da passagem do ciclone, você basicamente tem um ambiente muito favorável como uma espécie de combustível para intensificar ainda mais essa instabilidade. Então, no final das contas, você tem ali um ambiente muito favorável para ter não só chuvas intensas, mas também essas rajadas de vento significativas que são realmente suficientes para provocar destelhamentos, para derrubar árvores também e provocar diversos outros transtornos à sociedade. Bem, a gente teve transtornos no Rio Grande do Sul, também tivemos transtornos em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Pedro Durante chamou muito a atenção as imagens que chegam não só da capital fluminense, mas também interior do Rio de Janeiro, que enfrentou uma chuva muito intensa e também fortes rajadas de vento. A gente tem até uma imagem que mostra um shopping em São Gonçalo que teve a água entrando, invadindo o teto. Se a gente puder colocar a imagem, a gente consegue mostrar melhor aqui para quem acompanha a gente. Essa não é ainda a imagem do shopping, a gente vai chegar nela ainda, que mostra como a água foi violenta lá em São Gonçalo e invadiu o interior desse shopping. E também, obviamente, ali a gente tem que falar do fato de ter tido 3 trabalhadores que morreram em Nova Iguaçu, estavam fazendo uma obra para a SEDAI, um muro caiu, atingiu esses trabalhadores, um 4º homem ficou ferido. Você estava explicando, Caetano, que esse ciclone, ele passou pelo Rio Grande do Sul, mas tem provocado agora os efeitos no Sudeste. O que explica e o que a gente pode prever para o Rio de Janeiro hoje? Já tem inclusive alerta dos bombeiros, não sei se a gente vai trazer aqui, mas temos alerta dos bombeiros, inclusive com orientações sobre o que as pessoas devem fazer nessas chuvas do Rio de Janeiro.
A madrugada foi complicada no Rio de Janeiro, já as chuvas começaram principalmente ali no final da tarde, entre as 4 e 5 da tarde, uma área de instabilidade muito intensa, que a gente chama de pré-frontal, que antecede a entrada da frente, contribuiu para chuvas realmente muito intensas, pegando todo o estado, né? Chegando aqui, se deslocando de São Paulo em direção ao sul do Rio, e mais ou menos ali em torno entre 4 e 6 da tarde, a gente teve chuvas realmente volumosas em diversos pontos da cidade do Rio de Janeiro, e isso contribuiu para diversos transtornos, né? Também em rede elétrica, bem como destelhamento, alagamentos, diversos pontos de alagamentos. Só para falar, essa é a imagem do shopping, para pontuar, né? A água invadindo o shopping ali. Perfeito, e são áreas de instabilidade em um contexto onde a temperatura ontem estava bastante elevada. Então, novamente, é importante destacar esse fato do combustível das temperaturas elevadas, porque é um fato que, de fato, vem a intensificar essas áreas de instabilidade. A tendência é que ainda tenha, hoje no Rio de Janeiro, a possibilidade de ter algumas tempestades, principalmente a partir da tarde, levando em consideração esse fato da temperatura. Então, quando a temperatura fica mais elevada, o tempo um pouco mais abafado também, áreas de serra, norte fluminense principalmente, são áreas de risco para hoje também, e para o final de semana, principalmente zona da Mata Mineira, sul de Minas, Triângulo Mineiro também, e o Espírito Santo são regiões que ficam bastante em risco, em alerta aí, em função da possibilidade da passagem desse ciclone associado com essa frente fria. No caso, hoje no Rio de Janeiro, a previsão de máxima em torno dos 36 graus, certo, Caetano? Sim. Ou seja, um tempo bastante abafado por lá. E possibilidade também de algumas rajadas de vento um pouco mais intensas. Aqui em São Paulo também a gente pode ter algumas rajadas de vento intensas no final do dia, a partir da tarde ali, chegando a 50, 60 km por hora. É importante destacar esse fato também. O Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro dizendo máxima de 37 graus lá no Rio de Janeiro e trazendo inclusive recomendações no caso de vento. Fechar portas e janelas, fechar persianas e cortinas para evitar que estilhaços se espalhem, fechar registro de gás, evitar deixar objetos em locais altos que podem cair. Se falta luz, tomar cuidado com o uso de velas para evitar incêndios. Porque o que a gente viu também no Rio de Janeiro foi pelo menos 6 cidades da região metropolitana, da Baixada Fluminense, tendo interrupção de energia. É bom que a gente deixe claro também, né, Caetano, que evidentemente isso é causado pelo vento forte, que muitas vezes derruba a árvore, derruba postes de luz. Isso aconteceu em várias cidades do Rio Grande do Sul e agora também no Rio de Janeiro. E esses ventos, o que a gente pode esperar deles? Onde que os ventos ficam mais fortes agora nessa sexta-feira e ao longo do final de semana? De forma geral, muito uma possibilidade de ter ventos intensos de forma muito ampla, sobretudo na costa, que é onde esse ciclone está um pouco mais próximo, mas eventualmente você também tem grande parte do sudeste suscetível a ter algumas rajadas de vento um pouco mais intensas, mas principalmente nas áreas litorâneas, onde estão um pouco mais próximas da ocorrência desse ciclone, mas não dá para descartar que no interior também tem aí alguns episódios de ventos um pouco mais intensos e realmente fica a rede elétrica suscetível a esse tipo de circunstância, não só em função dos ventos, mas também de alguns objetos que podem eventualmente cair e provocar algum transtorno, né, em rede elétrica, energia, as pessoas podem de fato ficar sem energia e tem diversos outros impactos que podem ocorrer também. Caetano, até quando vai esse alerta? A gente está trazendo aqui a previsão para hoje, para o fim de semana, o que a gente pode esperar, inclusive para a semana que vem? Nesse momento, influência no que se refere ao tempo na região sudeste por conta dessa frente fria que está avançando. Conforme ela avança, a gente vai acompanhar temporais, portanto, o Espírito Santo também nos próximos dias pode enfrentar uma chuva forte, ventos intensos. Estado de Minas Gerais e até a Bahia também pode enfrentar essa chuva mais forte, mais intensa? Mais no sul da Bahia, o norte, a gente deve ter uma manutenção dessas pancadas mais típicas de verão no final da tarde, aquela que pega o trabalhador na saída do trabalho. Grande parte do Nordeste, o tempo fica um pouco mais instável na faixa litorânea, que vai desde a Bahia até o Rio Grande do Norte, mas no interior o tempo fica um pouco mais firme. A tendência é que a gente já comece a ver, principalmente agora em outubro, que não prometia nada, entregou tudo em termos de chuva, né? Foram mais de 150 dias aí para Brasília com tempo seco, sem chuva, então a gente teve esse retorno das chuvas. E foi bom para Brasília, foi ótimo. Perfeito, né? Mas basicamente ali em uma semana a gente teve a média do mês sendo batida em função dessas chuvas muito severas que ocorreram também no Centro-Oeste. Então a tendência é que ao longo dos próximos dias aí,
tanto próxima semana quanto início de novembro, a gente tem a tendência desse retorno dessas chuvas de fato mais típicas da estação, que fazia inclusive bastante tempo que a gente não via essa característica tão típica da estação do ano, tempestades, inclusive com a possibilidade de ter de fato uma maior frequência dessa ocorrência de eventos um pouco mais extremos. Inclusive temos as imagens de São Paulo, só para a gente encerrar aqui nossa conversa com Caetano Mancini, para mostrar como é que está o tempo agora na capital paulista, pontuando aqui mais uma vez esse risco de chuva. Nesse momento parou de chover, Caetano, mas a gente teve uma madrugada que foi de tempestades em grande parte da cidade de São Paulo, com alerta do Centro de Gerenciamento de Emergências para possíveis alagamentos. Foi estado de atenção praticamente durante toda a madrugada na cidade de São Paulo, e agora a gente viu que a chuva deu uma trégua, mas ela volta ainda hoje. Sim, a tendência é que a gente fique com um tempo instável hoje, ao longo do dia. Tempestade em grande parte aqui da capital paulista, é possível que a chance seja um pouco menor. A possibilidade é da gente ter tempestades um pouco mais severas, talvez no interior. Rio de Janeiro a gente ainda pode ter algumas pancadas, principalmente na região serrana, norte fluminense, e Espírito Santo principalmente ao longo dos próximos dias, grande parte de Minas também, principalmente a faixa mais leste. Já deixar o guarda-chuva na mochila nos próximos dias, não tirar, deixar ali no carro, porque não tem nenhuma segurança que essa chuva não vai voltar e atrapalhar os planos de muita gente, né? Sim. Caetano Mancini, ele é meteorologista da Tempo OK, aqui conosco. Mais uma vez, muito obrigada por toda a explicação, Carol, e trazendo a previsão aí para hoje e para os próximos dias. Obrigado. Valeu, Pedro. Valeu, até já também. Até já.